Capítulo 27. Falei em gente que ia ao cemitério. Eu também gostava de ir lá, às tardes, buscar Maria José, que vinha da novena na Capela das Almas. A Luísa às vezes me acompanhava e parecia sentir um encanto particular naqueles nossos passeios por entre cruzes e chorões, conversando gravemente sobre coisas transcendentais, sobre a alma e a vida, o céu e a terra, Deus e o nada. Ele era tímido, mas às vezes inesperadamente se abria em longas confidências. O pai, o juiz no sertão, a mãe, sempre doente, tísica, cheia de filhos, rezando e esperando a morte. O tio militar em casa de quem vivia, ruidoso, patriota, despótico. Os seus anos de liceu, banais e dispersos. Os amigos de escola, as poucas afeições. Não tinha namorada, não falava em meninas, vivia esperando alguma coisa. Acreditava que talvez num grande amor que aparecesse na sua vida como um chamado irresistível que fosse como uma redenção. Redenção de quê, Aloísio? Da banalidade, da mediocridade, de todas as coisas mesquinhas que humilham a gente. Gostava de beber, chegava mesmo a confessá-lo. E eu sabia que se dava a mulheres, isto é, que frequentava habitualmente essas pensões de segunda ordem, onde parece que se formam às vezes agrupamentos quase familiares de prostitutas e rapazes. Ele próprio, naqueles momentos de confidência, me contava as coisas que ouvia delas, a eterna história patética da mulher que tinha uma filha no colégio de freiras e que no fim do mês disputava o freguês às outras, importunava os conhecidos para reunir o dinheiro da mensalidade, os extraordinários do uniforme novo, dos livros de francês e de química. Ou a outra, coitadinha, que estava morrendo na Santa Casa por ter tomado pergamanato, com ciúmes de um chofer. Ou a pequena, de 16 anos, que levou uma navalhada de um secreta. Ele conhecera Violeta, a nossa colega que se perdera. Coitada, degradara-se muito, engordara demais, deixava-se explorar pelas donas da pensão, sem saber nunca o que ganhava, nem o que iria comer no dia seguinte. Não sei como, chegaram um dia os dois a falar em mim, e Violeta lhe perguntou se poderia me ver, se eu teria coragem de olhar para ela como antes. Naturalmente aceitei alvoroçada, cheia de compaixão e talvez de curiosidade, a proposta de a encontrar um dia e falar-lhe. Pus-me a sonhar a possibilidade de dar a mão àquela vida perdida, arranjar-lhe trabalho, ampará-la com a minha amizade, redimi-la. Falei com Maria José. Ambas fizemos projetos, preparamos o encontro e as frases que Maria José queria caridosas e moralizantes, e eu fraternais e ligeiras, para a não suscetibilizar. E no passeio que fazíamos dessa vez, justamente, a Luísa me dizia que perdera subitamente Violeta de vista, e soubera agora que a tinham embarcado para Pernambuco. Foi uma decepção, e funda. Eu já tinha como tão certa aquela redenção, aquela vida pescada ao seu lago morno e lodoso e sem fundo. Ficamos andando entre os túmulos pensativos. Aloísio parou diante de uma sepultura, que sempre gostávamos de olhar, toda em pedra preta. À cabeceira havia uma jardineira de bronze, onde já há muitos anos ninguém depunha uma flor. Aloísio leu de novo a inscrição. Repousa aqui Dona Amélia Sampaio Ribeiro, falecida aos 19 anos. Saudades de seu esposo e filhos. 19 anos, você viu, Guta? E já enterrada, deixando atrás de si um viúvo, um filho, uma vida toda. Parece que a gente dos outros tempos vivia mais rápido, gastando-se mais depressa. Não, que importância tinha um filho viúvo, a vida vivida diante daqueles 19 anos? 19 anos tem sempre a mesma força de mocidade, neste tempo ou naquele, casada ou solteira. Quando eu vejo retratos da gente do outro tempo, penso sempre nos corpos que andavam debaixo das anquinhas e das casacas, jovens como os nossos. Olha a minha mão, deixava de ser a minha mão em qualquer tempo? Assim o coração também. Essa pode ter deixado um filho, um marido, mas o que há aqui é uma menina enterrada.
passou um enterro de pobre e nos interrompeu. Ia para a vala, lá no fundo do cemitério, onde só há carrapichos por entre as cruzinhas humildes, pintadas a alcatrão, com letrinhas brancas, tortas, desbotadas, os N's e os Z's às avessas. Mas não sei porquê, sempre tive menos pena dos mortos que vão para lá. Vem no caixão da caridade, que tem de voltar à Santa Casa. São postos diretamente em contato com o barro do chão, dissolvidos, virados logo em seiva, em humus integrado à terra. Aos outros engavetam nos carneiros sórdidos e os deixam ali, no abandono absoluto, feito coisa humana ainda, destroços, lixo da vida. O enterro não tinha padre, nem flores, nem ninguém chorando. Maria José cruzou com eles a saída da capela. Benzeu-se, rezou qualquer coisa pelo descanso daquela alma. Depois veio sorrindo para nós, estendeu uma mão a cada um e saímos os três de mãos dadas, suavemente tristes, o céu da noite que chegava pesando sobre nós, tão moços, tão sozinhos nós três, e a vida e a morte nos rodeando, cada qual mais misteriosa, insondável e assustadora. Glória casou numa tarde de sábado, e vestidas de seda rósea com grandes saias na mão, um buquê de pequenas flores de cetim, Maria José e eu resplandecíamos entre as damas de honra. Afonso, fardado de noivo, de fraque polainas, enforcado no colarinho duro, suava. O peitilho da camisa envesgava os pés nos sapatos de verniz. Chegava-se a gente, lamentando-se baixinho, gemendo que nunca sofrera tanto desde o dia da formatura. Glória deslumbrava. Era um monte de cetim e filó, suntuoso e espelhante, e nós todas concordávamos em que estava linda. Quando a beijei, depois de tudo, murmurei risonha. Agora acabou a sua carreira de órfã. Realmente, acabara de modo tão completo que ela nem ouviu o que eu disse, e toda entregue aos ritos do sacrifício voltou-se para o marido. Já está na hora de irmos para o sofá na outra sala? Na outra sala, a tia do noivo, que a noiva não tinha família, servia bolinhos e distribuía taças de champanhe, morno e doce. Eu não quis comer nada, mal provei o vinho, não podia tirar os olhos de Glória. A serenidade, a coragem com que ela se aventurava. Parecia que nascera casando. O lado moral da coisa não aparentava atingi-la. Só se preocupava com os detalhes de pura forma. Em segurar a longa cauda macia, em olhar o relógio de pulso, de platina e brilhantes, presente de noivado de Afonso, para ver se chegava a hora de mudar o vestido e tomar o automóvel rumo à lua de mel, na serra. Ele também, de vez em quando, tirava o relógio do bolso, punha na noiva uns olhos compridos, via-se bem que tinha uma vontade doida nela, que estava louco para ir embora. Talvez sonhasse também com a hora de tirar os sapatos. Foi o casamento mais alegre que já vi. No de Jandira, a noiva não estava tão linda. Muita gente chorava. Havia a nota grave, quase trágica, da mãe inconfessada aparecendo pela primeira vez. Depois a tia Bélia que gritava e se abraçava com a noiva, e o noivo confuso e calado a um canto. Ali não, todos ríamos, todos comiam os bolinhos e diziam pilhérias. As moças avançavam nas flores da coroa de glória, nos cravos brancos que Afonso tomara da mulher e ia distribuindo entre risadas. Para a Glória era como se nascesse naquele dia, e nascesse sem dor, vestida de seda branca, amando, sendo amada e à espera de incomparáveis delícias. Afinal, o automóvel chegou todo enfeitado por dentro de flores de laranjeira, cheiroso, quente e íntimo, como uma alcova. Afonso olhou para a Glória, que já estava de casaquinho de viagem, e correu a apanhar uma pequena valise, objeto complicado, cheio de escovas, frascos e pequenos bolsos secretos, que era a peça mais importante do enxoval. Afonso despediu-se ligeiramente de todos, sorridente, com cara de vitória. Glória abraçou-se longamente a nós duas,
que éramos ali a sua única família. Maria José, que enxugava os olhos, perguntou-lhe ao ouvido se não tinha medo. Glória sorriu, um sorriso de quem já sabe tudo e tem uma pena da ingenuidade dos outros. A portinha aberta do carro chamava os noivos. Eles entraram afoitamente. Afonso deu um rápido adeus com a mão. O chofer buzinou em despedida. Alguém disse uma pilhéria pesada e o carro já estava longe. Quando depois de tudo íamos de automóvel para casa, Maria José, presa à sua ideia, insistiu pensativamente, compondo sobre os joelhos os folhos amplos da saia. Não sei como Glória não tem medo. Eu ri. Pensava que todo mundo era como ela, que nunca deixou o namorado lhe pegar na mão, que nem encarava a perspectiva de casar um dia. Com medo de ficar a sós com um homem? Pode dizer o que quiser, Guta, mas garanto que se fosse você, não estava com aquela calma. Parece até que ela nunca fez outra coisa. Eu não me lembrei de que cogitara disto mesmo, e pensava agora que Glória só se mostrava assim sossegada porque não tem a nossa inquieta imaginação. Contenta-se com o papel que lhe cai por sorte e trata apenas de se sair bem. Até então fora órfã, sozinha no meio do mundo, com o seu violino apenas para companheiro. Hoje, porém, era a esposa, a rainha e amante, toda submissão e amor. Para que mexer no passado? A órfã não cabia mais nos quimonos de seda florada. Não poderia calçar aquelas chinelinhas de arminho que nos tinham seduzido tanto. Por que motivo Glória haveria de ter medo? Não gosta dele? Não o escolheu? Não se vivia beijando com ele pelos cantos? Maria José aborreceu-se, sentindo-se mal compreendida. Ou antes a irritou minha má fé. Não é isso que eu quero dizer. Agora é tudo diferente. Antes todo mundo tomava conta deles. Não havia perigo de nada. Hoje, se fosse eu, estava me acabando de medo e vergonha. E você também. Encolhi os ombros e sorri. Eu? Medo? Se eu tivesse escolhido e quisesse, como é que haveria de ter medo? Capítulo 28. Mas a verdade, realmente, é que eu tinha medo. Provocava tudo aquilo e estava agora de coração apavorado, de repente enojado e querendo fugir. O automóvel corria. A chuva parece que corria à nossa frente. O chofer não tirava a vista do leque de claridade que o limpador do vidro desenhava no para-brisa, e eu me encolhia de medo e pensava naquele outro automóvel, no dia do casamento de Glória e nas palavras de Maria José. Raul me apertava nos braços, falando baixinho, pedindo coisas. Eu ia retirando as mãos, torcendo o rosto aos beijos, afundando-me na almofada, fugindo para o canto mais longe do assento. Ele me decepcionava horrivelmente. Só queria aquilo, aquelas intimidades violentas, sempre de mãos estendidas, sempre ávido. Onde as maravilhosas coisas que o seu olhar prometia tanto? Onde estava o homem longínquo do primeiro dia em que o vi sentado melancolicamente à sua cadeira de teatro, fumando e com tédio da vida? Onde as inebriantes palavras que eu esperava, os contos do mundo dos sonhos, a divina embriaguez abolindo a consciência de tudo, o amor diferente, as carícias sem forma nem peso? Só aquelas mãos, aquela boca, o pequeno corpo nervoso, crepitante, cheio de febre e voracidade. Que loucura a minha ter vindo! Como me prestar esse passeio? O que esperava? A sugestão do dia de chuva em que tudo fica enevoado e clandestino, através da bruma, o convite dele, esses meus impulsos descontrolados. O barro da estrada se desmanchava pelas coxias que estavam como torrentes, o carro derrapava, o chofer dava bruscas pedaladas no freio, saltando buracos. Imagine-se agora se o automóvel virasse, se capotasse ali, barreira abaixo, e nós dois feridos, talvez um morto. E o escândalo, e a gente depois no hospital, e a mulher dele, e o que minha madrasta diria quando soubesse? Raul agora me beijava os olhos, o cabelo e de novo os lábios.
Suas mãos avançavam sempre. Cada vez ele ia se tornando mais ansioso, mais ousado. Eu o repelia. Sentia o contato das suas mãos na minha pele se tornar áspera, como se até a epiderme se alarmasse. A verdade é que o furor do desejo dele excedia enormemente a medida do meu querer, e eu não sentia nenhuma necessidade daquilo. Mal compreendia a razão do seu rosto duro, daquela urgência que o fazia tremer. Procurava angustiadamente afastá-lo, trazê-lo aos beijos simples, às palavras, às doces palavras. Você está me assustando, Raul. Olha o chofer, está louco, Raul. E ele dizia baixinho, num sopro de fala. Por que você não quer? Por que tem medo? Largou-me um instante, bateu nas costas do chofer, deu ordem para voltar. O homem andou mais um pouco, meteu-se afinal num desvio, manobrou perigosamente na lama e o carro veio desandando o caminho de antes, entre carnaubais e as lagoas cheias de lírios d'água. E Raul voltou a me segurar, murmurando risonho, como tendo descoberto uma solução. Vamos para o ateliê agora. Ninguém vê e você sai logo. Endureci nas mãos dele. Fugi para o mais longe que pude. Não, nem pense nisso. Já foi uma doidice minha ter vindo aqui. Você quer agora... Ele, entretanto, insistia. Voltava às carícias violentas. Insinuava as mãos pelas aberturas das minhas mangas, pelo decote. E eu, agora mais que nunca, sentia bem, sabia muito bem que não queria. Não vou, você está louco. E me solte, senão eu desço aqui mesmo, no meio da chuva. Parece que ele, afinal, compreendeu. Soltou-me furioso, surpreso, humilhado. Afinal, o que é que você queria? Em que estava pensando? Pensava que eu era um boneco? Um fantoche de pincel na mão lhe dizendo galanteios? Era isso. Meu Deus do céu, era mais ou menos isso que eu pensava, o que talvez esperasse. Você não é mais uma criança. Quer ser emancipada, disse livre, porque tem medo. E as palavras dele continuavam brutais, atrevidas e desejosas como os beijos de antes, vinham do mesmo impulso. Você queria literatura, fraseado sentimental? Guarda naturalmente as ousadias para os rapazinhos, para aquele estudante idiota cheio de teorias. Eu sou só pintor, naturalmente. E tentava explicar, falava no meu modo de amar, na maneira que eu supunha me amasse ele. Ia sem querer me perdendo na repetição desse verbo defeso, sem saber mais situar meus sentimentos na confusão daquele ajuste de contas, naquela hora em que ele exigia que eu pagasse com o corpo os meus devaneios imprudentes. Amor? Você veio falar em amor? E me agarrou os ombros, me puxou para si e disse brutalmente: então você não compreendeu logo que tinha que acabar sendo minha amante? Talvez isso fosse lógico para ele e para todo mundo, mas não era para mim. Eu não queria ser amante dele. Via bem que não queria. Tinha medo. Não sabia ainda ter desejos, aqueles desejos. E a frase teatral de Raul me dava uma impressão de ridículo, de coisa falsa. Lembrava-me Carmen e Dom José e o vulto escuro dele na penumbra do teatro. A estrada no meio de Carnaubais tinha acabado e a chuva era agora uma neblina e o carro entrava já por uma rua, aproximava-se do fim da linha de bondes. Raul se afastou de mim e compôs a atitude. Segurei a bolsa, a boina, um caderno de inglês espalhado pelo banco amarrotado. Arranjei a gola da blusa, alisei o cabelo maltratado e pedi: mande parar no fim da linha. Quero tomar o bonde. É melhor que ninguém nos veja juntos. Raul obedeceu sem uma palavra. Desceu do automóvel, fazendo-me uma cortesia. O chofer, discreto, nem se voltou, como se fosse um outro motor do carro, sem vista nem consciência. O bonde estava parado no fim da linha e eu subi, tonta e heróica, como se saísse de uma briga. O automóvel dele já se sumia lá longe e eu ainda sentia nos braços e no colo o áspero calor das suas mãos. O bonde começou a correr, de cortinas mal fechadas, e a neblina que entrava com as lufadas de vento, aos poucos me refrescava, me apaziguava. Cheguei em casa e só então me doeu o que eu fizera. Doeu meu ressentimento em que o deixara, e o que mais me fazia mal era principalmente aquele desfecho inesperado. Via tudo perdido e sentia saudades.
O Sena, as histórias encantadoras, as palavras de amor, o doce orgulho de me sentir querida, de ver os olhos dele me procurando no meio de todos, me procurando ansiosamente como uma luz. Que sabia eu do que era um homem, do que era realmente o amor? Culpava-me agora, pensava nas acusações de Raul, começava a me ver com os olhos com que ele me via. Inconsequente, incoerente, menina louca que queria brincar de amor com um homem que sabia muito bem o que era isso. Veio-me um desejo de remediar, de refazer tudo. Escrevi-lhe uma longa carta, onde procurava lhe expor a minha concepção do amor, a única que poderia caber entre nós. Ele casado, eu uma moça. De certo que o amava. Como poderia ele duvidar disso? Chegaria àquele ponto em que estávamos se não o amasse? Ah, como escrever era fácil, como apaixonava e embriagava dizer essas coisas de amor, longe das mãos dele, do hálito quente e faminto. Enchi 4 páginas, escrevi febrilmente, lutando para recompor o meu romance, agarrando-me desesperadamente aos seus destroços, morta de saudade das emoções perdidas, daquele doce alvoroço dos primeiros dias, da alta cadeira de pose, do meu pintor, do ateliê sombrio e sugestivo. Ele nunca me respondeu. Alguns dias depois mandou o quadro, numa grande moldura vermelha. Parece que a sua decepção e amargura se tinham passado todas para o retrato, para o triste sorriso de lábios descaídos que ele acentuara, para os meus olhos parados e perdidos, sem uma luz. O portador que o trouxe não disse nada, não entregou um cartão sequer, nem deu o recado ao menos. Foi duro para mim habituar-me à ideia de perder Raul. A gente nunca aceita o fato quando ele sucede como sucede. Não sei se alguém já pensou nisso antes, mas sempre me pareceu que um fato, para ter verdadeiramente realidade, precisa acontecer subjetivamente dentro de nós, depois de ter acontecido objetivamente no mundo real. Tive a ideia de ir ao ateliê agradecer o retrato. Fui sem companhia e esperava talvez encontrar Raul sozinho. E, no entanto, eu tinha certeza de que o repeliria se ele recomeçasse as ousadias da outra vez. Provavelmente o que eu queria era dar mais uma oportunidade aos meus desejos, ser novamente arrastada em tentação, ver os seus olhos vorazes e súplices, sentir o toque das suas mãos, receber a homenagem assustadora do seu desejo, recomeçar a luta apaixonante das investidas e recusas. Mas havia gente no ateliê, 3 moças e um rapaz, os tais alunos de desenho. Uma moça alta e gorda, braços enormes, olhos fundos e pintados de preto, risca fina de sobrancelha, se admirando bem alto na testa, contemplava Raul, sorridente e estática, enquanto ele, de blusão branco, palheta à mão, esgrimindo um longo pincel, fazia manchas esquemáticas na tela, explicando as combinações fundamentais das cores. Ao lado da gorda, mais 2 moças, uma loura de ar fatigado, outra morena, miúda, feinha. Raul, porém, não as olhava, como não olhava o rapaz aplicado que traçava círculos concêntricos no papel, onde ia inscrevendo verde, azul, alaranjado, vermelho. O seu instinto seguro levava-o a outra, cultivando a admiração terna e exaltada que lia nos olhos bistrados dela. Para isso, utilizava o melhor das suas graças, as mesmas com que me seduzira, intercalando as explicações da aula com anedotas românticas da sua vida de rapinha em Paris, falando em traços curtos, nítidos, cheios de espírito e de encanto simples. Fiquei algum tempo parada, encostada aos balaústres da escada, ouvindo falar. Raul de costas não me via, e se me ouviu os passos, não cuidou em quem fosse. Imaginou talvez uma aluna atrasada. E eu o ouvia repetir as mesmas histórias com que me enlevara, como quem vê a reprise de um filme, esperando, prevendo cada gesto, cada expressão, cada sorriso. Sabia quando ele iria sublinhar a frase com um descair de lábios cansado e doloroso, contando os dias de fome na Europa. Quando manejaria o pincel em largos traços no ar para dizer que Uni, a estudante sueca que o amara, tinha mania de pintar assim, pequenos quadros com largas manchas de cenário.
A grande moça de braços enormes ouvia-o em êxtase. Estava também em Paris, pintava com ele, amava com ele, vivia naquele instante a mesma vida boêmia e inquieta. E eu, espectador agora, que a comparsa embevecida era outra, ia vendo, de um em um, todos os truques de onde nascera o meu enlevo. Doía-me um pouco tudo aquilo. Eu tinha ciúmes da outra, um ciúme violento e humilhado, mas estava lúcida, terrivelmente fria e lúcida. Esperei uma pausa, ergui a voz, cumprimentei-o. Raul voltou-se de brusco e tive a impressão de que o desagradou sentir-se assim espiado em plena mágica e logo por mim. Mas escondeu depressa essa impressão. Fez-me sentar, apresentou-me às moças, ouviu os meus agradecimentos, protestou modestamente aos meus comentários calorosos. A grande moça sorria, dele para mim, constantemente, ainda em plena beatitude. Perguntei-lhe se Raul não lhe iria fazer um retrato. Sim, um quadro moderno, em cores neutras, em tons de pastel. Raul, vexado, desviou o assunto. Eu sorri ostensivamente. Recusei o licor que ele me oferecia. Levantei-me, pretextando não querer interromper a aula por mais tempo e despedi-me. Ele me acompanhou até a porta, descendo a escada ao meu lado. Quando fui saindo, segurou-me a mão, murmurou furioso. Quem vê o seu arzinho displicente, seus sorrisos de censura, pensa